De volta com o Folha no Ar, primeira edição, e hoje conversando com o vereador Igor Pereira, reeleito no último dia 15. Ele obteve 3.271 votos. Nessa pandemia toda e nessa eleição onde nós tivemos aí, entre abstenções, nulos e brancos, mais de 112 mil votos perdidos, 3.271 votos é realmente uma marca significativa. Aloysio Abreu Barbosa e Arnaldo Neto compondo aí a nossa bancada de hoje. Eu chamo você, Aloysio, para voltar na abertura deste bloco, por favor. Estamos aqui recebendo a ajuda de muitos ouvintes e pelos filmes telespectadores do programa. Tem aqui o José Vitor Silva, também lembra aqui, vereadora Beth Couto, legislatura de 1993 e 1996, ex-secretária de Educação, verdade. Beth Couto foi uma excelente vereadora, uma excelente secretária de Educação. Eu estava começando em jornal naquela época, tive a oportunidade de entrevistá-la e aprender muito com Beth Couto, é verdade. E vamos lembrar aqui de várias outras, né? A gente está falando sobre isso para quem está entrando agora, pela ausência de mulheres nessa legislatura. Igor, várias vezes eu escrevi, desde aquele episódio do G8 que a gente falou aqui no bloco anterior, em dezembro do ano passado, no primeiro choque, de fato, entre a Câmara e o governo Rafael Diniz, dali em diante eu escrevi várias vezes que você tinha, e você nunca negou, né, que você tinha a pretensão de ser presidente da próxima legislatura. E se esperava que você, dentro do grupo, tinha expectativa, não vou dizer que se esperava, mas havia expectativa de que você fosse ser o vereador mais votado do grupo. Não foi. O vereador mais votado do grupo foi o Marquinhos Bacelar. Ele teve 4.836 votos, e você 3.271. Isso, de certa maneira, enfraquece a sua pretensão de ser presidente da Câmara? Aloysio, acho que cada eleição é uma eleição, né? Se a gente parar e comentar aqui pelas últimas, o vereador, com todo respeito, tem uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, Fred Machado, foi um dos vereadores menos votados, foi presidente da Câmara. Se você vê pela outra legislatura, o doutor Edson Batista também foi um vereador que onde não teve uma votação expressiva e também foi presidente da Câmara. Não vejo, até porque, eu vou entrar nesse assunto, mas a questão de votação, de ter sido mais votado ou não, a eleição da Câmara é outra eleição, não tem, a votação não sinaliza, não vejo que não tem nada a ver, não. Deixa eu fazer... Perdão, desculpa, pode completar, desculpa. Então, eu não vejo que a votação de vereador influencia da eleição da mesa, até porque é a vontade dos 25 vereadores, né? A eleição da mesa é vontade e voto dos 25 vereadores. Entendeu? Deixa eu fazer, então, uma pergunta atrelada a essa. Desculpa, Arnaldo, só para completar. Você acha que, pela votação que teve, a gente está falando aqui no intervalo, a bela votação que teve Abdo Neme, o mais votado entre todos os 25 novos vereadores, ele, no caso, como você, não é novo, ele foi reeleito, com 5.574 votos, transforma ele naturalmente no candidato mais forte a presidente da Câmara? Eu volto a falar o que eu já falei. Eleição para vereador é uma. Eleição para presidente da Câmara, outra eleição. Eu não vejo votação de vereador credenciar para a eleição da mesa. O que vale e o que você sai com um passo à frente é o vereador ser agregador, fazer política de grupo, convencer os companheiros, né? Então, se você tem 2, tem 3, tem 5 ou tem 10, isso não é fator para... Eu não vejo fator para influenciar na eleição da mesa, não. Esse é o meu entendimento, tá?
Deixa eu fazer uma outra pergunta. Peraí, só para completar, senão eu vou perder esse gancho. Desculpa, eu sei que estou sendo um pouco democrático. Peço perdão e não quero entrar na lista aí de Roberto Henrique, Garotinho e Jefferson. Mas não, a lista daqueles que não deixam, que falam mais do que o normal. Mas, enfim, você então mantém a sua pretensão de chegar a presidente da Câmara? Aloysio, eu sempre falei com você, e nas minhas entrevistas, enfim, lá na nossa Casa de Leis, eu sou grupo. Eu gosto de fazer política de grupo. Campos está faltando isso. Agora, se eu sou candidato a presidente ou não, eu acho que a partir de hoje, daqui para frente, qualquer tipo de candidatura se constrói. E para você chegar a ser candidato ou não, isso é um projeto de grupo. Ninguém é candidato sozinho. Eu não tenho como ser candidato a qualquer coisa, que seja presidente, que seja vereador, que seja deputado, se eu não tiver grupo. Hoje, nós vamos começar a conversar, tá? No meu entendimento, eu estou indo para um segundo mandato, onde no primeiro nós buscamos essa experiência, essa maturidade, né? Até mesmo por questão de regimento, né? No segundo mandato, você vem, logicamente, com um mandato diferente. O segundo não tem como ser igual ao primeiro. Então, eu sou grupo. Eu sou grupo, quero o que é melhor para Campos. Falo isso. Campos perde muito por isso, por não ter essa política de grupo. Entendeu? Então, nós vamos estar conversando hoje, né? Vamos estar conversando e vamos ver daqui para frente como que vai ficar. Não vi ainda ninguém se colocar, pelo menos que eu saiba. Não vi ninguém se colocar ou anunciar que seria candidato. Então, vamos conversar e aí, dialogando, a gente vai ver o que é melhor para a Casa de Leis e para o nosso município. Arnaldo, coitado, depois de Aloysio sou eu, mas também não vou entrar na lista aí que o Aloysio citou, não. É só, se você me permitir, fazer uma pergunta ao vereador relacionada a essa questão da presidência. Pode ser? Igor, ontem o Fred Machado, que é o atual presidente da Câmara Municipal, né, esteve conosco aqui neste programa, e também por videoconferência, né? E ele deixou claro que ele não pretende ser mais presidente da casa. Porém, gostaria de compor a mesa. Também não falou qual cargo ali nessa composição da mesa. Nessa conversa aí que você está falando, nessa nova campanha que você naturalmente vai começar agora, terminou a de vereador, agora você começa a campanha de presidente da casa. Você traz Fred para o seu lado e pode colocá-lo como um primeiro secretário, um segundo secretário, enfim, compor a sua mesa? Pode haver isso? Olha, Fred, o vereador Fred Machado é uma pessoa que eu tenho um diálogo muito bom, inclusive temos essa questão até mesmo pessoal, é uma pessoa que eu sempre respeitei, tivemos vários embates, né, ali, principalmente naquela questão do G8, enfim, tivemos vários embates, mas sempre sem faltar o respeito um pelo outro, como eu falei anteriormente, democracia é isso. Mas eu quero te falar que Fred é um grande companheiro e é uma pessoa que eu tenho uma relação muito bacana. Vocês sabem, a gente pode estar construindo isso daí. Inclusive, eu vou ligar para ele hoje, para a gente até conversar até outras coisas até internas, referente a esse final de mandato, nós vamos estar conversando. Eu acho que a conversa, o diálogo, dialogando que a gente constrói, vamos conversando. Eu sou grupo, entendeu? O Aloysio, o Arnaldo e o Cláudio. Eu sou grupo, eu vou conversar com o grupo. O que o grupo entender, eu vou estar aceitando. Igor, na eleição de 2016, após a eleição de 2016, na primeira semana, eu lembro até que eu tinha saído da redação para ir ali, naquele comércio ali perto da Praça São Salvador,
uma ventania e Thiago Virgílio me ligando, se colocando candidato a presidente. Eu voltei, mas o Jorginho Virgílio me ligou, quando eu soltei Thiago Virgílio, Jorginho Virgílio me ligou falando que também era candidato a presidente. Choveu o candidato a presidente na primeira semana. Álvaro César, chegamos a 5, em 2 dias, 5 candidatos a presidente. Você acha que nessa semana ainda tem alguém que se coloca, deve crescer esse número de candidatos? Porque, a priori, os 25 são pretensos candidatos a presidente da Câmara. E quando que você inicia essas conversas? Você falou que hoje liga para Fred, porque Fred ontem colocou que deve aguardar o resultado do segundo turno. Você acha que dá tempo para esperar até o final do mês ou começa agora esse diálogo? Não, um diálogo independente de sair fechado com candidato a presidente, eu acho que independe. O diálogo tem que ter sempre. Quando eu converso com o Fred, ou qualquer vereador, principalmente daqui para frente, a conversa não é só candidatura a presidente, não. Nós temos que estar conversando. Eu acho que faltou muito isso nos 4 anos. O diálogo tem que ter. Ontem eu fiquei até tarde da noite conversando com o vereador. A gente tem que estar conversando. Hoje eu já conversei com um antes da entrevista logo cedo. A gente tem que estar dialogando, principalmente vereadores, isso é normal. Agora, a questão da candidatura entre os 25, eles são legítimos. É legítimo. Qualquer vereador tem legitimidade de se colocar como candidato a presidente da Câmara. Nessas conversas que você já teve, já houve algum avanço nesse sentido, de questão de até mesmo de composição para a mesa, de você se colocar como pretenso candidato a presidente e abrir a vaga para um deles numa composição de mesa? Lembrando que você faz parte da mesa do Fred, né? Você faz parte da atual mesa diretora, então há uma facilidade desse diálogo, mas a pergunta é a seguinte: você já tem conversado e alguém já sinalizou em apoio à sua pretensa candidatura à presidência da Câmara? De composição, confesso que não. Mas de conversa, sim. Vamos aguardar. Igor, a gente está falando presidência, e não é um segredo para ninguém. Como eu disse, eu mesmo já escrevi isso algumas vezes. A gente conversou também pessoalmente sobre isso, na relação respeitosa entre repórter e fonte. Mas, como o próprio Cláudio Nogueira ensejou, que Fred disse aqui ontem, mesa diretora não se resume à presidência, né? Tem vice-presidência, primeira secretaria, segunda secretaria. Vamos deixar a presidência, vamos falar um pouco mais além. Já há alguma conversa em relação à mesa diretora, a nova mesa? Comigo, nada de conversa avançada, não. A conversa, como eu falei, diálogo existe. Até porque, tirando o presidente, essa questão de composição de primeiro vice, ou segundo vice, segundo secretário, enfim, isso é a composição, né, entre as questões partidárias, né, também. Mas eu confesso que conversa avançada eu nunca tive não tive ainda esse tipo de conversa, não. Deixa eu fazer até porque, só para encerrar, volto a dizer, eu faço parte de um grupo, né, onde ontem nós até nos reunimos alguns vereadores para conversar, dialogar, e aí também eu não estou autorizado, assim, eu não posso, questão presidente, eu acho que é questão de grupo, então isso aí vai ser construído, nós vamos construir daqui para frente, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, permite, Arnaldo, do José Renato Duarte, um ouvinte assíduo do programa, advogado, servidor público de carreira, já perto de se aposentar, conhecedor da máquina pública municipal de Campos, onde já foi secretário municipal no governo Sérgio Mendes, conhecedor da máquina pública municipal de São João da Barra, onde foi secretário também no primeiro governo Carla, cedido por Campos. Ele faz uma pergunta aqui específica a esse assunto que a gente está tratando aqui, Igor, e eu repasso a você, aqui no grupo de WhatsApp do programa. José Renato Duarte. Vereador Igor, ontem circulou uma foto nas mídias sociais que contava com 6 vereadores eleitos. Já há uma articulação nos bastidores para a eleição da mesa diretora e quais nomes disputam a presidência? Não foi falado nomes, não. Isso é uma coisa normal, né? Isso é automático. Um grupo onde você tem 6 vereadores, como nós tivemos, como nós temos, se reunir
Não é porque a gente se reúne, tem que discutir só a presidência, não. Temos que discutir projetos políticos futuros, discutir política do hoje, do presente. Independente do que se conversa, eu acho que a gente tem que conversar muito. Tem que ter muito diálogo, a gente tem que estar conversando, troca de experiência. Eu acho que num diálogo entre 6 vereadores a gente sai aprendendo alguma coisa. Isso é muito válido. Então não houve a conversa de nomes, houve até porque foi a primeira reunião que nós fizemos os 6 juntos depois da eleição. E aí é bom, marcamos essa reunião através do deputado Rodrigo Bacelar, até para a gente discutir o pleito também. O que você achou, né? Algumas questões pontuais, como que ficou. Essa discussão é muito bacana, é importante fazer. Mas quando a gente se reúne, não se discute só a presidência, não. Se discute várias coisas. Mas não foi falado o nome, não. E esse grupo dos 6, Marquinho, você, Matoso... Silvinho. Silvinho. Alemão, Elen. Mas aí dá 5, não? Matoso, Marquinho, eu. 6 comigo. Estamos faltando um aí, vamos lá. Ó. Igor Pereira, Silvinho Martins, Rogério Matoso, Marcione da farmácia. Mas Marcione não é do PDT? Não, DEM. Marcione é do DEM, né? Desculpa, eu confundi. Mas então, o que eu queria fazer o vínculo é com relação ao segundo turno. Nós vamos falar sobre a eleição majoritária no terceiro bloco, mas o partido do Vladimir, como nós trouxemos na edição da Folha na segunda-feira, o partido do Vladimir fez 4 vereadores. O partido do Caio, 3 vereadores. O resultado do segundo turno, para onde esses votos vão, é fundamental para o seu grupo político, que tem 6 vereadores, para buscar uma maioria e ficar com a presidência da Câmara? É automático, né? Tem que ter diálogo. Vamos conversar. Estamos conversando já. Iniciamos. Mas você tem conversado com partidos diversos, já sobretudo com Na esses verdade, é porque, quando eu falo estamos conversando, é porque vários candidatos eleitos agora, eu tenho relação pessoal também, independente de questão partidária ou de eleição. Então é automático. Eu ligar para parabenizar, liguei para vários. E aí, vamos tomar um café, vamos conversar, vamos almoçar. Na verdade, eu ainda não fiz. Eu vou começar hoje. Alguns me ligaram, outros eu liguei. Vamos tomar café, vamos conversar, vamos discutir campos, vamos discutir como que vai ficar a partir de janeiro, como que vai ficar. Questão orçamentária, E muitos deles até... Muitos não, deixa eu me corrigir. Alguns deles, até por eu já ter sido... já sou vereador e reeleito, e aí quer perguntar alguma coisa, trocar alguma experiência de alguma questão. Volto a dizer, quando a conversa daqui para frente não é só presidente, não. A gente conversa sobre diversos assuntos. Ô Igor, deixa eu falar contigo. Arnaldo entrou aí nessa coisa, a gente vai tratar no próximo bloco especificamente sobre isso, da eleição, do segundo turno da eleição a prefeito. Mas é aquela coisa que a gente fala sempre, né? O primeiro turno, e a gente falou isso, inclusive, que na sua entrevista anterior, você tem que ter cuidado até onde você vai, tem lugar que você vai e a volta fica difícil, né? Você vai longe demais. Na véspera do primeiro turno, o líder do seu grupo político, o deputado Rodrigo Bacelar, após aquela apreensão de dinheiro ali, um cabo eleitoral que assessor dele foi Morro do Coco, não foi isso? Isso, Morro do Coco. Morro do Coco, um assessor parlamentar de Rodrigo, e envolvendo a candidatura de... pelo menos estava ali, né, os santinhos, sem fazer juízo de valor. A candidatura de Bruno, a prefeito, e a de Marquinho, a vereador, em reação àquela ação, que foi uma ação da Polícia Federal, não foi uma ação de um grupo político. Rodrigo gravou e veiculou, nos últimos dias ali antes do primeiro turno, um vídeo nas redes sociais muito duro, e aí sim, juízo de valor, é a minha opinião, muito duro contra Vladimir, muito duro, isso é a minha opinião, né? Mas acho que é uma opinião consensual, né? Esse tipo de excesso
que na minha opinião, estou dizendo na minha opinião, ele não torna difícil uma composição lá na frente, seja para o segundo turno, seja para o eventual governo? Ô Aloysio, você é o Aloysio, tem Arnaldo, Cláudio e tem Igor Pereira. 4 pessoas, nós não vamos pensar de uma forma igual, cada um pensa de uma maneira. Eu respeito os movimentos do Bacelar, do Rodrigo, respeito os movimentos do Vladimir, cada um faz seus movimentos, eu respeito. Eu faço movimento assim, de outra forma, entendeu? Agora, essa questão do vídeo, eu confesso que eu fui ver esse vídeo, eu acho que ontem de ontem eu não tinha visto, porque na campanha, nessa correria, eu não tinha visto não, mas alguém estava em algum grupo que eu estava de zap, eu vi, não vou fazer juízo de valores não, porque eu não sei o que fez ou o que levou ele falar o que quer que seja. Eu prefiro não entrar nessa linha. Agora, é normal da campanha, né, no pleito, esquentar o clima. Isso é normal. Mas eu acho que o político que é político, encerrou o pleito, o cara tem visão para frente. Ou quebra retrovisor, ou fica difícil. Porque do mesmo jeito que ele teve essa questão do que quer que seja diferença, né, de pensamento ou o que quer que seja, ele tem com várias pessoas. E aí tem que pensar, Luiz, da vitória do pleito e da governabilidade. É importante destacar isso. Então, onde o Vladimir ou o Caio agora no segundo turno, eles tiveram diferença com grupos políticos, com vereadores ou o que quer que seja, se não quebrar o retrovisor, tem que ter essa maturidade, tem que ter essa habilidade. Ah, mas eu vou governar, mas o partido tal ou o vereador tal, lá atrás, não me ajudou. E agora nós vamos criar aqui um trauma, uma diferença. Não vai governar, vai ser difícil. Tendo tudo a favor, Aloysio, já será difícil. O prefeito tem que agora, o prefeito eleito, que, né, respeitando a vontade popular, ou tem que pensar em governar para todos, ou ele vai criar muita dificuldade na governabilidade. E aí eu quero ser um vereador, quando acabar, encerrar o pleito, é o que eu falei, agora é união de força, não tem mais grupo político, não tem mais partido, não tem mais isso. Agora é campus. Nós precisamos pensar e lutar e trabalhar por campus. Não, eu concordo com você. Inclusive, a gente não tratou disso nesse bloco. Eu peço até licença a Cláudio e a Arnaldo para tratar no próximo, abrir tratando sobre a crise econômica e a demanda de união. Como a gente já conversou aqui no último programa com você, Igor, com união é muito difícil. Sem união é impossível. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: se você fosse alvo daquele vídeo que o Rodrigo gravou, você quebraria o retrovisor? Olha, Luiz, eu acho que cada ação gera uma reação. Foi o que eu te falei. Eu não sei o que levou o Rodrigo Bacelar a fazer aquele vídeo. Então, para a gente fazer juízo de valor, como seria eu, se fosse eu o personagem dessa questão, cada ação gera uma reação. Eu nunca fiz, porque nunca precisou. Então, para me colocar, para julgar o mérito, vamos dizer assim, eu não sei o que levou, eu não sei a relação dos dois. Eu não sei qual foi o problema. De repente, ele tem as questões dele que eu não sei. Eu não sei quais são. Então, para mim falar, é difícil. Mas eu vou te falar. Eu já te falei isso, eu sou campeão para fazer mau acordo. Que eu prefiro mau acordo do que uma boa briga. Mas quando tem que brigar, a gente briga também. Aí, não tem retrovisor, não tem nada. Aí, o negócio fica... Não sou de brigar, não. Mas quando tem que brigar, a gente briga também. Perfeito, são 8h37. Então, rapidamente um intervalo, vereador, e a gente volta na sequência para fazer o fechamento desse programa e dessa entrevista, ouvindo ainda o senhor. São 8h37, o oferecimento do programa é dos laboratórios Plínio Bacelar e também
da Clínica Proteus. Quando se pensa em exames laboratoriais,